Olá, meninos e meninas! Hoje vamos dar início à nossa aula 18 de Arquitetura e Organização de Computadores. Na aula passada, nós aprendemos sobre impressoras e vimos que ela é um dispositivo de saída e que os tipos que nós temos no mercado são matricial, jato de tinta, laser, térmica e plotter. E vimos também a definição e a diferença entre cada uma delas. E no final da aula, nós aprendemos sobre scanner. Na aula de hoje, nós vamos dar início com os sistemas operacionais. E o que seria um sistema operacional? É um conjunto de rotinas executadas pelo processador de forma semelhante aos programas de usuários. No caso, ele tem o objetivo de gerenciar componentes de hardware, como processador, memória principal, dispositivos de entrada e saída, no caso, um teclado, por exemplo, e também fornecer aos programas de usuário uma interface com hardware mais simples de ser utilizada. Então, aqui nós temos a diferença entre um software aplicativo e o sistema operacional. E o que seria um software aplicativo? O software aplicativo trabalha com início, meio e fim. E temos aqui como exemplo o Microsoft Word, LibreOffice Write, certo? E o sistema operacional, ele trabalha de forma assíncrona, ou seja, suas rotinas são executadas de forma concorrente através de eventos assíncronos, que podem ocorrer a qualquer momento. Então aqui, quanto às denominações para o sistema operacional, nós temos modo supervisor, modo núcleo, modo privilegiado, entre outros. E quanto às funções básicas, nós temos que ele facilita o acesso aos recursos do sistema e compartilhamento de recursos de forma organizada e protegida. Então aqui nós temos uma visão geral do sistema computacional, certo? E é possível observar que no topo de um sistema computacional estão os usuários, e estes se comunicam com os computadores através das aplicações diversas, como editores de texto. E esses softwares aplicativos são gerenciados por um sistema operacional, que conforme as setas da figura, que podemos observar bem aqui, fazem a ligação entre os softwares aplicativos instalados e os componentes de hardware do computador. Tipos de sistemas operacionais. Nós temos 3 tipos, no caso, os monoprogramáveis ou monotarefas, os multiprogramáveis ou multitarefas e os múltiplos processadores. Sistemas monoprogramáveis ou monotarefas são sistemas voltados para a execução de um único programa e qualquer outra aplicação para ser executada deve aguardar o término do programa corrente. E nesse tipo de sistema, o processador, a memória e os demais periféricos permanecem exclusivamente dedicados à execução de um único programa. E esse tipo de sistema operacional está relacionado aos primeiros computadores da década de 60. E esse tipo de sistema operacional possui uma desvantagem, que é haver um grande desperdício de recursos de hardware devido à limitação de tarefas. E no caso aqui nós temos como exemplo o MS-DOS da Microsoft, que ele tinha essa imagem aqui, certo? Sistemas multiprogramáveis ou multitarefas permitem que os recursos computacionais sejam compartilhados entre os diversos usuários e aplicações. Então, neste caso, enquanto um programa espera pela ocorrência de evento, outros programas podem estar em execução neste mesmo intervalo de tempo, permitindo assim o compartilhamento de recursos como processador, memória principal e também de dispositivos de entrada e saída. Então, o sistema operacional fica incumbido de gerenciar o acesso concorrente aos seus diversos recursos de forma ordenada e protegida. E esse tipo de sistema possui a vantagem de redução de tempo de resposta das aplicações e custos operacionais reduzidos devido ao compartilhamento do sistema entre as diferentes aplicações. E nós temos aqui o sistema de múltiplos processadores, onde possuem 2 ou mais processadores interligados trabalhando em conjunto. E a vantagem desse tipo de sistema é permitir que vários programas possam ser executados ao mesmo tempo ou que um programa pode ser dividido em partes entre os vários processadores, executando-os de forma simultânea.
Então, um dos fatores fundamentais para o desenvolvimento de sistemas operacionais com múltiplos processadores está na forma de comunicação entre os processadores, CPU, o compartilhamento de memória principal, memória RAM, e os dispositivos de entrada e saída. Então, através dos sistemas com múltiplos processadores, foi possível a criação de sistemas computacionais voltados para o desenvolvimento científico. E nós temos também os sistemas operacionais usuais, certo? Nós temos os sistemas operacionais de computadores pessoais, que ele tem como objetivo fornecer uma boa interface e permitir que o usuário realize tarefas que necessita de forma prática e intuitiva. E nós temos como exemplo o Windows e o Linux, certo? Que são sistemas operacionais muito famosos e que praticamente toda casa tem um dele. E temos também o sistema operacional de servidor, que tem como objetivo servir um maior número de usuários ao mesmo tempo e permitir compartilhar recursos de hardware e software, certo? E podem fornecer diversos tipos de serviços, como o servidor de arquivo e o servidor de backup. Então, aqui eu tenho uma atividade para vocês, em que eu quero que vocês me digam o que é um sistema operacional e quais os tipos de sistemas operacionais. E o que nós aprendemos hoje? Nós vimos o que era um sistema operacional, vimos os tipos de sistemas operacionais, vimos o sistema monotarefa, sistema multitarefa, com múltiplos processadores, os sistemas operacionais usuais e os de servidores. Então aqui nós temos as referências, por hoje é só e até a próxima aula.